Que tempo é este? Como nós sabemos, o tempo ele não para e nem retroage. E a sensação que nós temos é que ele está passando com uma velocidade sem precedentes. Os acontecimentos eles estão se descortinando diante de nós e ficamos abismados e até chocados com o que vemos, e não são poucas as vezes que até nós desacreditamos no que nós estamos vendo. Em determinados momentos, nós nos expressamos da seguinte forma: eu não estou acreditando no que eu estou presenciando. Isso não deve ser verdade. Quantas vezes nós já nos expressamos dessa forma diante de situações estranhas que acontecem diante de nós? Se nós pararmos, meus irmãos e irmãs, um pouco para analisarmos os acontecimentos relatados pela mídia, divulgados de uma forma exaustiva e até massacrante para nós, tudo o que estamos vendo e ouvindo vem confirmar isto que nós estamos falando neste início, ou no início desta reflexão, e que vai confirmar aquele tema. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Alguns acontecimentos destes últimos dias que nos deixaram estarrecidos. Há uma semana atrás, um jovem, ele assassinado brutalmente com seu pai, sua mãe, porque o pai da sua namorada não concordava com o relacionamento amoroso daqueles dois jovens. O assassino era exatamente o pai da própria namorada. Simplesmente inacreditável. Não dá para nós entendermos uma coisa dessas. Uma mãe, 29 anos, joga a filha de 3 anos pela janela do 5º andar de um prédio e depois também se joga pela janela do seu próprio apartamento. Mas ela estava com problemas psiquiátricos. Em março de 2019, um adolescente de 17 anos e um outro adulto de 25 anos entram em uma escola na cidade de Suzano, cidade próxima aqui à Grande São Paulo, atira contra vários estudantes, mata 5 adolescentes, 2 funcionárias do colégio, depois pratica o suicídio, ele mata o compassa e depois se mata. Tragédia sem precedentes. Nós podemos acompanhar alguns meses atrás, isso aconteceu em março. Em outubro de 2017, em Janaúba, Minas Gerais, um segurança de uma creche ateou fogo no interior de uma escola, provocando a morte de 9 crianças e uma professora. Absurdo. Crianças indefesas, inocentes. Quem não se recorda ainda que as coisas estão acontecendo tão rapidamente que
foge da memória, mas quem não se recorda da tragédia ocorrida no dia 7 de abril de 2011 em uma escola de Realengo, no Rio de Janeiro? 13 mortes, incluindo o assassino. Que tempo é esse no qual nós estamos vivendo? Como entendermos situações como essa? Estamos vendo, meus irmãos, coisas absurdas, inacreditáveis, e podem ter certeza que ainda veremos muito mais coisas. Tragédias piores envolvendo seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Presenciamos crimes hediondos, inversão de valores, cidadão de bem preso e o bandido solto, o cidadão de bem preso dentro da sua própria casa, acuado, com medo de sair. Aqueles que defendem e lutam pela honestidade, pela honradez, estão sendo perseguidos e sendo caçados pelos poderosos. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estar preparados para o que ainda está por vir. A palavra de Deus nos evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, em Mateus no capítulo 24, Lucas no capítulo 21, Marcos no capítulo 13, ele relata assuntos dessa natureza, o que estaria acontecendo, o que estariam acontecendo nos últimos tempos. O próprio Jesus Cristo, ele fez questão de informar e alertar os seus discípulos a respeito do que viria pela frente. A questão, meus irmãos, está diretamente relacionada com a ausência de amor entre as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 12, nós encontramos o seguinte registro: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriaria. Que é exatamente o que nós estamos vendo em nossos dias: desamor, corrupção, desrespeito ao ser humano, egoísmo, desejo exacerbado de se destacar e de ter os seus 5 minutos de fama, não importando se estão prejudicando ou não alguém ou alguma pessoa. Precisam levar vantagem em tudo. É a lei do Gerson, lembra? E como nós bem sabemos e já dissemos, o tempo não para, nem retrocede. Nós estamos caminhando. A igreja do Senhor Jesus, ela continua na sua caminhada. Qual foi o nosso ponto de partida? Onde nós estamos? Para onde nós vamos? Claro, essas perguntas, elas nos convidam a uma pausa para uma reflexão. O tempo, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo deve ser entendido
não apenas como quantidade, que pode ser medida a quantidade, mas como qualidade, que dá o verdadeiro sentido à vida. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Diante de tudo isso que nós estamos vendo debaixo das nossas barbas, né? Diante dos nossos olhos, que tempo é este? E eu separei 4 itens para nós refletirmos sobre esse tempo, sobre esse tema, que tempo é este? Primeiro, é tempo de cultivar relacionamentos nutridos em amor. Nos versículos 1 a 7 deste capítulo 3, que antecede o texto que nós lemos e está servindo de base para a nossa reflexão, o apóstolo Paulo ele falou sobre o princípio da consagração cristã, que é o cumprimento das obrigações resumidas no versículo 7 desse mesmo capítulo, que diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O apóstolo Paulo ele está reafirmando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, de que a lei se resume no amor. E ele conclui da seguinte forma: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se houvesse amor no coração destas pessoas que se envolvem nessas tragédias que nós estamos acompanhando no dia a dia, e isso está acontecendo com uma velocidade imensa, praticamente a cada 1 semana, 2 semanas, nós paramos estarrecidos com novos fatos que estão acontecendo, que a mídia traz para nós. Falta amor. Agostinho dizia: ame e depois faça o que quiser. Esse amor que nutre os relacionamentos, ele tem uma fonte. Sabe qual é a fonte do amor? Sabem? Deus. Se não tem Deus no coração, não tem amor. E aí fazem do que fazem. Em 1 João 4,8 nós encontramos: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Em Romanos 5,5 nós lemos: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A salvação em Cristo Jesus nos faz amar. O sangue de Jesus Cristo, ele nos justifica. Nós sabemos que dentro do processo da salvação, nós temos a conversão, nós temos a regeneração, a justificação, que acontece no momento em que a pessoa reconhece que é
pecadora e que precisa do Senhor Jesus Cristo. Regeneração, trabalho do Espírito Santo. Justificação, trabalho do sangue de Jesus Cristo, que nós obtemos através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos regenera e nos dá a consciência do pecado. E a função do Espírito Santo é exatamente essa: nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós louvamos e adoramos a Deus, isso nos leva a amar o nosso próximo. Começamos, porque a partir desse momento, nós começamos a enxergar as suas necessidades, ou seja, as necessidades do nosso próximo. E brota em nós o desejo de ajudá-lo, de fazer alguma coisa por ele. Essa ajuda, ela pode acontecer, pode ser aplicada nos lares, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, nas células de oração, nos pequenos grupos, na igreja do Senhor Jesus, nos nossos encontros de celebração. Porque a partir do momento em que aqui estamos com o objetivo primeiro de louvar e adorar ao Senhor, os nossos corações, eles estão cheios do amor, o amor que vem de Deus. E é impossível termos o amor de Deus no nosso coração e não atentarmos para a necessidade do nosso próximo, daquele que convive, que está convivendo conosco diariamente. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Repetindo, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro, primeira carta de Pedro, não o apóstolo Paulo, mas Pedro, o apóstolo Pedro, dando a sua orientação também. Nós temos muitas formas de demonstrar o nosso amor pelo nosso próximo. Nós só precisamos, meus irmãos, enxergar as suas necessidades e colocar em prática aquilo que aprendemos através da sua palavra. Aqui é um manual de orientação. Se nós seguirmos este manual de orientação, nós podemos ser úteis e fazermos muito pelo nosso próximo. O mundo, meus irmãos e irmãs, seria infinitamente melhor se todos praticassem esse amor que vem de Deus, infinitamente melhor. Mas o que vemos aí fora é desamor e muito egoísmo, ou seja, cada um pensando em seus próprios interesses. Se nós pensássemos, ou se os países pensassem em canalizar recursos não para dotar os seus exércitos de um poderio bélico que pode destruir milhares e milhares de pessoas e dirigissem aqueles recursos para a área social, nós teríamos um mundo muito melhor. Que tempo é este? Segundo item, é tempo de despertar para as ameaças e as oportunidades. Nós,
precisamos estar atentos às ameaças que o mundo coloca diante de nós. É tempo de levarmos a cabo a nossa missão. Você sabe qual é a sua missão? Não pensemos, meus irmãos, que caímos aqui neste planeta de paraquedas sem ter nada o que fazer. Cada um de nós temos uma missão. Não viemos aqui para ficarmos parados. Podemos fazer sim a diferença no meio em que nós estamos, e Deus espera que nós cumpramos a nossa parte. Lá fora é desamor, é corrupção, mas dentro da igreja precisamos amar mais uns aos outros, precisamos estar mais próximos um dos outros, chorando com aquele que está chorando. A volta, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo, ela é iminente. Isso pode acontecer a qualquer momento, é o que a palavra de Deus nos diz. A salvação, como restauração final de todas as coisas, ela está mais próxima de nós agora do que quando nós nos convertemos. Eu recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida aos 11 anos de idade. Hoje eu tenho 55 anos de vida cristã. Hoje eu sei de que a restauração final de todas as coisas, ela está mais próxima do que, óbvio, há 55 anos atrás. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13:11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Romanos 13:11, você pode conferir aí na sua Bíblia. Mas alguém pode reclamar: mas a volta de Jesus Cristo está demorando muito. Por que não aconteceu ainda a volta do Senhor Jesus? A palavra de Deus nos responde: um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós estamos no ano de 2019, após o advento, a vinda do Senhor Jesus Cristo a esse planeta. Para Deus, Ele pode estar vivendo o primeiro dia após o retorno do Senhor Jesus Cristo aos céus. Precisamos, meus irmãos, estar atentos para percebermos as ameaças representadas pelas trevas e as oportunidades representadas pela luz. Meus irmãos, irmãs, as oportunidades, elas não se repetem. Já disse algumas vezes, a oportunidade é o graveto que está passando aqui no córrego. Se eu peguei, peguei. Se eu deixei, ele foi embora. Nunca mais eu vou ter chance de pegar aquele graveto que passou naquele córrego. Assim é a oportunidade. Será que nós estamos perdendo as oportunidades de fazer algo mais pelo reino de Deus? Nós somos ameaçados a todo tempo pela corrupção, tentações de toda ordem. O mundo tenta de todas as formas nos desviar do caminho reto, do caminho que nos conduz à salvação. O mundo oferece prazeres, e a palavra de Deus, ela nos diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito, apertado é o caminho que nos leva à salvação.
Precisamos, meus irmãos e irmãs, vigiar permanentemente para não sermos tragados pelo nosso adversário, tragados pelo engano das coisas fáceis. Quantas coisas fáceis o mundo oferece. Os discípulos de Jesus Cristo no Getsemane falharam, não vigiaram e dormiram. E nós não podemos falhar, nós não podemos dormir. Nós não podemos dormir quando a integridade moral e espiritual de nossas vidas, de nossas igrejas ou de nossa igreja, ela é ameaçada por todos os lados. Precisamos ser firmes na defesa da doutrina, dos princípios. O mundo vai querer sempre nos derrubar, sempre. O inimigo vai querer sempre nos tirar dos caminhos. Mas se nós estivermos firmados na rocha, nós avançaremos. Precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque o dia do Senhor vem chegando. Está à porta. O versículo 12 deste capítulo 13 de Romanos diz o seguinte: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas, vistamo-nos com a armadura da luz. Romanos 13 e versículo 12. Não devemos nos amedrontar pelas ameaças, mas estejamos atentos para perceber todas as oportunidades que o Senhor nos dá para servi-lo. São inúmeras as oportunidades. Fazendo alguma coisa pelo nosso próximo, aliviando o sofrimento deles. Quantas oportunidades, meus irmãos, nós temos tido no dia a dia e nós deixamos passar. O terceiro item desta reflexão: que tempo é este? O terceiro item nos leva a refletir: é tempo de vida cristã real. Em Hebreus 12, 1, nós encontramos o seguinte texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que é proposta. Nós temos que ser implacáveis com o pecado. Ele precisa ser rechaçado de nossas vidas. O pecado é doce. É tempo de vida cristã real, vitoriosa na batalha espiritual. Para isso temos que nos desvencilhar de todo o peso do pecado e das obras das trevas. Se nós nos envolvermos com o pecado no dia a dia, nós teremos uma vida espiritual medíocre, frágil. Precisamos nos revestir das obras da luz, que são a verdade, a justiça, a paz, a fé, o capacete da salvação, a palavra de Deus e a oração. Que arma poderosíssima é a oração. Olhem o que ouçam o que Paulo escreve aos crentes de Éfeso, lá na sua carta em Efésios 6, 13, ele diz assim: por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito.
em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Essas, meus irmãos e irmãs, são as armas poderosas que Deus nos oferece para destruir a fortaleza do nosso inimigo maior. É tempo de vivermos uma vida cristã real, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:14 nós lemos: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Nós sabemos que existe, e o apóstolo Paulo nos faz entender isso, uma luta tremenda entre carne e espírito. Aliás, o próprio apóstolo, ali nos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos, nós vamos encontrar o seu desespero. O bem que ele queria fazer, ele não faz. O mal que ele não gostaria de fazer está sempre diante deles. Miserável homem que sou, são as palavras do apóstolo. E nós precisamos estar atentos a isso. Concluindo, meus irmãos, essa reflexão: que tempo é este? O tempo não para. O tempo não volta atrás. O que fizemos até aqui, fizemos. Não temos como recuperar o tempo perdido. Precisamos ter a consciência de que vamos prestar conta do nosso tempo diante do Senhor. Nós não podemos ficar dormindo, esperando ou vendo a banda passar. O que nós temos feito? O que fizemos até aqui? Sabemos que vamos dar conta do tempo que o Senhor nos deu. Aliás, nós vamos prestar contas de uma palavra que nós viermos a pronunciar, que venha de alguma forma atingir o nosso próximo. O tempo em sua marcha é inexorável, ele não para, mas todo o investimento, prestem atenção, irmãos, todo o investimento voltado para o reino que fizermos ao longo do tempo, este investimento permanece. É isso que nós vamos levar para a vida eterna. O restante vai ficar tudo aqui. Mas o que fizermos para o reino, o que fizermos voltado para o nosso próximo, demonstrando o nosso amor, isso nós levaremos para a eternidade. Os dias que estamos vivendo hoje são dias difíceis, nós sabemos. Nós só entendemos o que está acontecendo porque a palavra de Deus já nos revelou antecipadamente de que tudo isso haveria de acontecer. E a oração que Jesus Cristo faz lá no livro de João: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Os grandes, os sábios, os filósofos, eles não conseguem entender o que está acontecendo, mas nós, pequeninos do rebanho, nós entendemos e sabemos porque a palavra de Deus nos alerta. Então aqui está o segredo: buscarmos estar em contato permanente e constante com a palavra de Deus. Só nos resta, meus irmãos, nos apegarmos mais e mais com o Senhor, vivermos em plena comunhão com Ele para suportarmos a pressão destes últimos tempos, ou deste último tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é este? Que tempo é este? Quando começarem a palavra de Deus, quando começarem a acontecer estas coisas,
levantem e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Isso está em Lucas, no capítulo 21. Não podemos esquecer a grande promessa que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele disse o seguinte: diante de todas as aflições, diante de todos os problemas que vocês vão viver, vão presenciar, como está acontecendo agora, ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que Ele nos abençoe e continue nos ajudando a entender o que está acontecendo com este mundo. Que tempo